Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Fórum Produtari de Competitividade, edição especial 30 anos. Este é um evento anual que reúne grandes líderes da indústria brasileira para compartilhar experiências, estratégias inovadoras e soluções para superar os desafios da gestão e da produção. Hoje celebramos também com muita alegria 3 décadas da Produtari, uma história construída com inteligência, cooperação e também transformação. Pessoal, olha só que bacana, escaneando o QR Code que meus colegas vão inserir agora na tela, aqui no telão, vocês terão acesso a todas as informações para viver o fórum de forma ainda mais completa. Aqui nós temos informações como opções de almoço, os melhores pontos para fotos e os registros oficiais do evento. Isso tudo para vocês poderem aproveitar cada detalhe dessa experiência especial dos 30 anos da Produtari. Agradecemos profundamente a presença de cada um de vocês e este ano temos a honra de contar com a participação de parceiros históricos que fizeram parte da nossa trajetória e que vão, sim, compartilhar conosco aprendizados valiosos. Para facilitar a experiência de vocês, a interação durante a palestra será realizada pelo aplicativo Produtari. O QR Code para download também está no telão. Acesse o app para enviar as perguntas que serão respondidas na mesa redonda ao final de cada bloco. Durante todo o evento, teremos também um espaço de network no primeiro piso, com os consultores da Produtari disponíveis para tirar dúvidas e conversar sobre nossas soluções. A agenda de temas e especialistas está disponível no aplicativo e também aqui no nosso telão. E agora, em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional e o hino rio-grandense.
E é com muita alegria que agora convidamos ao palco os nossos diretores, por gentileza, Flávio Pisato, Junico Antunes e André Dupont. Uma salva de palmas, pessoal. Muito bom dia, bem-vindos. Qual dos três vai falar primeiro? Aqui. Chefe, não. Nós somos chefes. Ou não, né? Pessoal, bom dia. Sensacional. Pô, uma bela plateia, né, Junico? Do Ponte. Afinal, os 30 anos, esse é um evento que a gente faz anualmente, né? É o de 30 anos, mas 30 anos não são nossos, aqui, ou da nossa equipe da Produtari. São os 30 anos com todo o que nós chamamos comunidade Produtari, tá? Ou seja, a gente sempre lembra lá do início, né, que a gente era consultor, pouco experientes, mas consultores júniores, aprendendo a ser consultor. E nós fomos aprendendo, aplicando nosso conhecimento e aprendendo com vocês, que são parte do que nós chamamos comunidade, ou seja, uma construção a várias mãos, pela qual nós somos agradecidos. E, acima de tudo, então, é o parabéns de 30 anos da Produtari a todos vocês também, tá? Em nome, então, da diretoria, que está aqui representada, está faltando um colega, né, o Ivan. O Ivan, e aí, vamos falar assim, ossos do ofício, né? Na verdade, ele quebrou alguns ossos em ofício, tá? Ele teve um acidente e, por conta disso, não está presente aqui conosco. Enfim, em nome da direção toda aí, e de toda a família Produtari, comunidade Produtari, agradeço a vocês pela presença e espero que tenhamos um belo dia produtivo, com 2 T's, né? Tal qual o Produtari, tá bom? Bem-vindos. A Produtari é com 2 T's por causa do Gringo Pisato, né? 2 T's por causa do Gringo Pisato. Vamos lá? Nós vamos fazer um jogral aqui, beleza? Para tentar começar aí a nossa atividade. Evidentemente, a gente agradece todo mundo aqui, né? É um prazer enorme para nós estar aqui. E nós resolvemos aí, eu, Dupont, Pisato e Pelegrin, pensar uma coisa que a gente nunca tinha pensado, né? Quais são os princípios norteadores da Produtari? O que nos levou até aqui? Né? E o que nos levou até aqui vai nos levar para o futuro. A Produtari não é uma empresa familiar. A Produtari é uma empresa profissional e sempre terá profissionais, tá certo? Então, a gente acredita muito no futuro do Brasil, né? Acreditamos no desenvolvimento da empresa nacional, do emprego nacional, das firmas, das cooperativas. Essas são as nossas crenças fundamentais. Então, resolvemos botar, galera, em 7 princípios norteadores. Que isso aí está sujeito a debate, pessoal. Vocês nos ensinaram algumas coisas, mudarem. Nós estamos aqui para discutir também esses princípios. Então, vamos lá. 30 anos de paixão pela competitividade, né? E nós, então, temos 7 princípios. Né? 7 princípios. Eu vou falar do 1, do 4, do 5, do Pão, eu vou falar do 2, do 3, do 6 e do 7, beleza? Primeiro princípio, ciclo, teoria, prática, teoria. Conexão, teoria, prática. O que acontece, pessoal? A Produtari nasceu na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, Luiz Henrique Rodrigues, Pisato, né? Silvio Ceroni e Márcio. E nós sempre primamos pela questão conceitual. A questão conceitual para nós é fundamental. E aí, o que acontece? Nós, em primeiro lugar, fomos traduzir os melhores livros do Brasil. Fizemos uma aliança com a editora Buchmann, a Arizinha deve estar aqui, o Celso. Hoje a editora Buchmann é enorme, mas a primeira tradução para o Brasil de livros de produção foram esses livros aqui do Taiichi Ohno e Shingeu Shin. A gente trouxe o Golder 2 vezes para o Brasil, né, Pisato? E tivemos contato direto com o livro A Meta, que é o livro mais vendido até hoje de engenharia de produção do país. Então, traduzimos em diferentes momentos e muitos outros livros. Então, a gente fez essa aliança muito importante com a Buchmann, historicamente, a qual a gente agradece. Uma segunda operação, pessoal, é que nós acreditamos na inteligência. Então, nós temos doutores nas nossas linhas, né? Nós temos 9 doutores aqui representados, nós também temos, né, um conjunto de mestres muito grande. Então, a gente é maior que muito departamento de engenharia de produção do Brasil, tá certo?
Nós acreditamos muito nessa questão. E para isso utilizamos muito, temos que ser franco aqui, não porque eu sou professor do mestrado e doutorado em negócios na Unicino e mestrado e doutorado em produção, mas nós formamos pelo menos 50% dos quadros. O Dupont, por exemplo, é mestre e doutor na Unicino, que é uma universidade jesuíta. Nós estamos completando na comunidade jesuíta 400 anos, pessoal. Isso faz parte objetiva da história do Brasil, da história do Rio Grande do Sul e da história do Brasil. Mas nós não acreditamos que título, né, vai dar sabedoria maior do que quem não tem mestrado e doutorado. Isso é um equívoco. O conhecimento está em todo mundo, não é verdade? Então, Décio, a gente tem vários profissionais que são camaradas do mundo real. E aí, gostaríamos aqui de, digamos assim, de homenagear, já homenageamos. Nós viemos muito ligado com o Dr. Paulo Regner, né? Esse cara foi o esteio, né, para nós, e lá se formou uma comunidade enorme do que antes era a Álvaros, GKN e Dana. Isso aí para nós foi uma linha importantíssima. Sem o Regner, a engenharia do Rio Grande do Sul não seria a mesma. Esses dias, Daniel, eu fiquei sabendo que o Regner criou a SAI Caxias, para verem como pessoas que trabalham com a comunidade podem fazer objetiva diferença. E aí, o que eu queria dizer antes de passar para o Dupont? Em função disso, pessoal, nós criamos um curso de capacitação tecnológica. Foi co-criado com uma pessoa que nós vamos homenagear hoje, que é o Celso Santa Catarina. Foi feita uma co-criação na Randon e nós formamos cursos teóricos práticos, de formação de gente. Porque o ativo de conhecimento não está na Produtari, está na empresa, né, seu Dalso? É lá que está o ativo de conhecimento. Então, pega uma Bruninha da vida, 3 doutores, né? Daniel, Reno e Lúcio, são doutores. Tem um monte de doutor e mestre. Nós temos que romper essa ideia, né, de que a academia está distante e botar inteligência no empresamento nacional. Isso é fundamental e, como a gente sabe, todas as empresas brasileiras competitivas, elas têm enorme conhecimento intelectual. Seja na Frase, seja na Tupi, seja na Renner, seja na VEG, seja na gloriosa Petrobras, da qual eu sou parte, na Sempes. Nós furamos em água profunda melhor que os caras e nós não sabíamos nada quando nós copiamos as primeiras refinarias. Então, o primeiro troço, pessoal, teoria, prática, prática, teoria. Isso é fundamental. E formamos mais de 5.000 pessoas internamente nas empresas, e muitos deles estão aqui hoje. Alguns, inclusive, eu tenho um enorme prazer, como, por exemplo, o Jader, que é um cara da Frase, maravilhoso, né? Não é mais Frase agora, mas era Frase, e como muitos outros, a gente tem muito prazer e realmente nesse processo, né? Acabamos de terminar, né, Dalson, um mestrado, né, em business, dentro do cooperativismo, na CCGL, etc. Pessoal, vamos acreditar na inteligência, gurizada boa. Dupont. Legal. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Dando sequência, o Junico já deu um spoiler, né? O nosso segundo princípio aí que nós acreditamos muito é a questão da cocriação. A gente entende que criar junto une as pessoas, une saberes e potencializa a geração de valor. A gente sempre fala, e não é uma frase feita, é o que a gente de fato acredita, que quem sabe do que vocês fazem são vocês, não somos nós. O que a Produtari pode trazer para a mesa são conceitos, são experiências passadas, são referências, né, para que a gente possa refletir juntos e, com base nesses dois saberes, criar algo diferenciado, criar algo que realmente gere e transforme valor dentro das organizações. Nesse sentido, a gente tem várias e várias experiências, mas eu destaquei só 2 aqui para exemplificar isso, né, que a gente se orgulha bastante, né, e representa exatamente essa visão de criar junto, de transformar e gerar valor para as organizações. Que tem totalmente base, né, no que a gente chama aí da geração de ativo de conhecimento, tá? Que a gente sempre fala, né, a empresa tem 2 tipos de ativo, né? Ativo de capital é aquilo que eu compro, aquilo que eu invisto dinheiro e rapidamente obtenho, mas o que de fato diferencia uma organização da outra é a sua capacidade de criar ativo de conhecimento, né? Que são os métodos, são as pessoas capacitadas para executar as suas atividades do dia a dia. É isso que distingue a empresa A da empresa B, porque no final do dia, se todo mundo tiver o mesmo dinheiro e comprar a mesma tecnologia, teoricamente todos são iguais, né? Mas na prática a gente sabe que isso não é verdade, e o que tem aí por trás é exatamente a questão do ativo de conhecimento. Então, 2 exemplos rápidos aqui para vocês. Primeiro, né, um trabalho que a gente se orgulha muito, porque tem o cerne da criação de ativo de conhecimento, né?
A Mosaic é um dos exemplos, mas é um exemplo que a gente se orgulha bastante. Eles estiveram conosco 2 fóruns atrás, se não me engano, né? A gente desenvolveu com eles o que a gente chama de escola industrial, é um produto totalmente, na nossa percepção, inovador, em que a gente consegue criar as trilhas de ensino e aprendizagem, do ponto de vista técnico mesmo, do que o cara tem que fazer no dia a dia dele, e junto com os colaboradores da empresa, criar esses treinamentos. Ou seja, eu não vou no mercado comprar um treinamento de manutenção. Eu vou pegar dentro da empresa, tem lá o fulano, que é expert naquilo, e vou construir com ele um treinamento específico para a empresa, aí com recurso audiovisual, enfim, com uma série de propriedades tecnológicas que nos ajuda a acelerar onboard, acelerar a formação, etc. Só para vocês terem uma noção aqui, a gente está falando de um projeto que tem já 3 anos, a gente já formou 5.000 pessoas. Tá? Depois tem o caso, vai ter mais exemplos para vocês, mas a gente tem muito orgulho disso aqui. Além disso, um outro que eu destaquei aqui, né, eu trabalho junto com o pessoal da CCGL, né, da Alstom, que está aí, é o Smart Coop, né, uma plataforma, então, para que a gente possa agregar valor, né, para as cooperativas. Então, também é outro trabalho, tem livro que derivou disso, e é um trabalho feito realmente a várias mãos, né, a Produtari não teria nenhuma condição de fazer isso sozinha, muito pelo contrário, né? A gente é um pequeno elo dessa cadeia toda e que nos orgulha muito de ter feito parte disso. Todos esses trabalhos aqui, pessoal, depois a gente pode compartilhar com quem tiver interesse em mais detalhes, né? A gente tem vários elementos aí formais sobre o assunto. Já passo aqui para o nosso terceiro princípio, né? Que é a questão da confiança. O Pisato falou algo aqui que para nós é muito significativo, né? Quando a gente olha para esse teatro aqui cheio, né, e sabendo que ainda vai chegar mais gente, isso aqui é uma partezinha da comunidade produtária, que nos orgulha muito, que tem a ver com a nossa capacidade nesses 30 anos de história de estabelecer relações de confiança com vocês e várias outras pessoas, e é isso que de fato nos orgulha, né? Quando a gente olha para o dia a dia da consultoria, a gente sempre fala, né, o que a gente mais tem, o que a gente tem de maior valor é a questão de confiança, de vocês olharem para nós e confiarem que a gente pode juntos criar algo diferente, transformar e criar valor. Tá? Então, na nossa visão, a confiança é um ativo relacional fundamental para que a gente possa ter parceria sólida, colaborar de forma genuína e crescer juntos. Tá? E a base disso, né, na nossa visão teórica, né, é a visão de cooperar para competir. Né? Eu posso trabalhar junto aqui para criar algo diferente, mas na visão de dividir os ganhos relacionais. A nossa visão é, quando a gente tem uma relação de confiança e consegue trabalhar de forma conjunta, a gente gera mais valor, e a visão é que a gente possa dividir esses ganhos relacionais, que todos possam, de fato, compartilhar desse valor gerado. Tá? Isso, obviamente, aumenta a confiança e, de fato, estabelece base para a cooperação e transforma esse ciclo aí virtuoso. Tá? E aí tem vários tipos de ganhos relacionais que podem ser estendidos, né, com parte de produto, processo, logística, N questões aí ao longo da trajetória. E o símbolo que eu trouxe aqui para vocês sobre isso são vocês mesmos. Né? Aqui eu destaquei 9 figurinhas, que vocês vão ver que basicamente são as 7 empresas que vão hoje doar o seu tempo para vir aqui contribuir conosco. Né? Então, temos aqui em cima a Renner, né, a Fundição Tupi, o Grupo Ultra, já vou na Ginomoto, explico para vocês, né, a Bruning, Tramontina, a Bibi Calçados, Grupo Randon, né, a CCGL, e ali nós temos a foto da Ginomoto, mas na verdade é uma iniciativa muito, muito bacana aí, que é o que a gente chama de COO Clube, né, que é um clube de relacionamento aí, para executivos de operações, que a gente consegue criar mais um ambiente de cooperação e relações de confiança. Vai lá, Junico. Bom, pessoal, quando você tem um ganho, né? E quem é o ganho? Quando você trabalha junto. E aí a Toyota passa parte para os fornecedores e parte para ela mesma. Isso gera confiança e os caras vão desenvolvendo muito trabalho entre si. Então, os ganhos relacionais são fundamentais na cadeia. Agora, a própria competição na Henry, Galó, etc.,
na cadeia têxtil, evidentemente, é uma coisa que exige um enorme nível de relação para poder fazer competição com os chineses, né? São nossos grandes amigos aqui em algumas coisas, mas, na verdade, competidores ferozes, né? Na maior parte das vezes. Então, a engenharia de produção lucrativa. Pô, só peço para tu passar aqui. Isso aqui é o seguinte, são os teóricos, né? O nosso amigo Taiichi Ohno. Então, qual é a linha de raciocínio, pessoal? A linha de raciocínio é o seguinte, o Ohno faz uma pergunta. Qual é a diferença entre a engenharia de negócio e produção americana e a engenharia de negócio e produção japonesa? Vocês sabem que a abordagem do Ohno ela é socrática, dialética e dedutiva. Então, é totalmente baseado no pensamento científico. Né? E ela mesma responde. O pensamento socrático, né, dessa resposta dele é: a não ser que a engenharia de negócios e produção aumente o lucro, né, ou reduza as despesas da empresa, ela não tem nenhum sentido. O que significa isso, pessoal? A subordinação da engenharia à economia. A subordinação da técnica aos resultados econômicos, mantido a questão ambiental e mantido também a questão das pessoas, acidentes zero, etc. Então, pessoal, nós precisamos entender que o que vai manter as nossas relações são os resultados de médio e longo prazo na organização. E todas as outras coisas que estão ali se ligam com o problema da engenharia de produção lucrativa. E isso é muito divertido, Galo, porque os americanos achavam que a Toyota tinha equipamento de maior nível, né, Ronaldo? Que era uma maravilha, que os caras faziam misérias. Aí foi feito aquele acordo em Fremont, Califórnia, Lúcio, que é o acordo da NUMMI, em Fremont, Califórnia, em 84, onde a GM fez um acordo com a Toyota. E aí a GM teve acesso direto à Toyota. O que eles viram? Que os equipamentos eram mais defasados tecnologicamente do que os equipamentos japoneses. Então, algo há. O que é esse algo há? O que algo há é a capacidade de conhecimento, é a análise de processo, é a engenharia de produção lucrativa, é a forma como você vê as estruturas de produção. Então, isso é muito importante. Eu sempre brinco. Temos que sair dos engenheiros e dos administradores convencionais para engenheiros e administradores de negócios, que tenham capacidade de visualizar os resultados econômicos da organização. Isso não é trivial, pessoal. Isso é muito importante, porque a mentalidade do engenheiro, né, Flávio, é resolver problema técnico, é ver célula de manufatura. Isso é muito importante, desde que esse troço te leve para os resultados econômicos e financeiros da organização. Então, um dos princípios nossos é copiado da Toyota, que é a engenharia de produção lucrativa. Uma parte pouco falada do processo. E aí, tem trabalhos que foram feitos aí, vão para cá, claro que trabalho para cá, os caras vão para cá, agora é uma maneira nos ajudando, com os resultados. Aqui tem troço aberto aqui, né? EBITDA, né? 164 para 667, etc. O trabalho durante certo tempo. Está lá na literatura aberta. De alguma forma, a gente trabalhou junto nesse processo, trabalhou junto em algumas coisas bastante fortes, em fundição tupi, etc. Né? Então, são resultados que a gente acha importantes. E esse caso, pessoal, é um caso, ele é brilhante e é triste. O Curdicão, que morreu, é uma tristeza enorme para nós. Cara, fizemos um trabalho enorme. Nós saímos lá de uma situação muito ruim do ponto de vista de resultado e chegamos a resultados esplendorosos no final. Mas aí a Petrobras tirou os pedidos. Naquele período histórico, pessoal, a engenharia de produção brasileira, nós estávamos no mesmo nível do Japão. Em apenas 5 anos, com caras da engenharia que veio da indústria automobilística, coordenado pelo DES, etc. E estávamos 9 vezes pior que os coreanos. O que a gente fez, Dé? Chamamos os coreanos, o que a gente não fez direito aqui? Aí o cara se espantava com algumas soluções, pô, como é que vocês chegaram nisso, né, com essa escala tão baixa, etc., mas nós ainda estávamos 9 vezes piores que os coreanos. E a nossa ideia era pegar o coreano, catch up the Korean. Aí tiraram os pedidos. E essa experiência ficou lá com caixa, né, em certo período, um estaleiro terceira geração. Isso é um caso esplendoroso aí, e que está contado na dissertação do Guilherme Bassim, para quem quiser ter interesse em ver esse processo. Eu gosto dessa imagem do Ohno,
e a gente traduziu tudo que eu traduzi para a versão brasileira. Né? O objetivo é circular rapidamente o capital, é tempo de atravessamento baixo. O mais importante tema do sistema atual de produção é a circulação rápida de capital, a redução do tempo de atravessamento. E para isso, qual é o centro? Eliminar as esperas. A engenharia de produção não trabalha com as coisas andando. Faz a seguinte pergunta: por que parou, por quê? E quando os tempos de atravessamento são altos, é um desastre. Porque não entrega para o cliente, porque o capital de giro é elevado e assim sucessivamente. Exemplos aí. Pode passar do ponto? De novo, grana. Aqui é a teoria, esse aqui é o mecanismo de produção. O que você tem que fazer, pessoal? Tem que desenrolar os fluxos. Isso aqui é uma apresentação do Remo aqui, né? Assim era o fluxo em 2021. 2024 já estava assim. Saímos daquela enorme situação para 5 unidades de negócio, construção, né? A parte de construção, a parte automotiva, a parte rodoviária, a parte agrícola, a parte de tanques, unidades independentes, gestores independentes, negócios independentes, fluxos rápidos. Um outro exemplo que eu trago aqui, foi apresentado no último fórum, é a gloriosa Tramontina. A Tramontina é uma espécie de sistema Toyota do Rio Grande do Sul, porque a Tramontina tem um tratamento com a comunidade espetacular. Né? Então, seu Clóvis e tal, enfim, todo o pessoal da Tramontina, o Eduardo, foi meu colega na escola de engenharia. Então, isso aqui era uma situação de um produto dele. Então, qual é a lógica? Mais fluxo e menos armazém. Observe essa frase. Mais fluxo e menos armazém. Quanto mais rápido é o lead time, menos eu preciso de armazenagem, mais eu giro o capital. Então isso aí não é teoria, pessoal, isso é prática. Isso é possível, feito por engenheiros brasileiros, isso aí não é produtário, isso aí é Tramontina. A gente, claro, o Gringo Hilbert, etc., foram lá fazer uma abordagem. Aqui o caso da Bibi Calçados. Nova da Randon, Daniel, em Araraquara. As fábricas anteriores, que não vêm fluxo, elas são grandonas e não tem muita extensão. Essa aqui, ela é bem estreitinha e longa. Por quê? Porque aí sai rápido, o troço entra e sai rapidamente dentro do processo geral. Quer dizer, o fluxo começa aonde? No desenho do layout. Tivemos o prazer de trabalhar com o chamado JGB, gênio da raça, pessoal. Né? Agora eles entraram para enchente, foi um desastre. Mas, como lá está o cavalo caramelo, o dono da empresa é um homem de fé. É um homem, o que fez? Vamos botar tudo no zero e vamos desenhar uma nova fábrica que produz 3 vezes mais, que faz fluxo. Então, pessoal, fluxo, layout, isso é importantíssimo dentro desse processo geral. Dupont. Vamos lá. Pessoal, outra questão aqui para nós super relevante é a seguinte, né? A Produtari tem a origem dela muito ligada, como o Junico colocou antes na parte conceitual, ao sistema Toyota de produção, teoria das restrições, mas ao longo do tempo a gente vai agregando outras visões aí metodológicas, como TPM, WCM, Seis Sigma, Indústria 4.0, enfim, poderia citar aqui mais um monte de coisa. Mas a nossa crença principal é que todas essas visões são válidas, não tem uma melhor que a outra. O que a gente precisa é entender a realidade de cada cliente, aquele contexto que ele está inserido, que tem a ver com as suas características de mercado, características culturais, questões do processo produtivo, estratégia, etc. E com base nesse background aí de vários modelos, entender o que faz sentido de cada um deles para ser usado na solução para esse cliente. Então, a síntese disso, vocês já devem ter ouvido várias vezes da gente, né? É que a gente acredita que vantagem competitiva não se copia, ela se constrói. Ou seja, eu não vou lá pegar e implantar um modelo by the book, sei lá, do sistema Toyota de produção na empresa A, porque eu acho que o sistema Toyota é a melhor coisa que existe. Eu vou entender a realidade daquela empresa, junto, na parte de cocriação, com as pessoas daquela empresa, para daí sim perceber quais são os elementos de cada uma dessas escolas que eu devo, posso e vou utilizar para construir junto uma solução melhor. Tá? Então, o que a gente tem ao longo desses 30 anos é uma trajetória que leva em consideração todo esse arcabouço aí de conceitos, né? Eu falei um pouquinho disso antes. E a gente tem aí a grata
visão, ao longo desses 30 anos, de ter participado de diversos desenvolvimentos. Ao longo do tempo, nos agraciaram, né, em vir aqui compartilhar, em permitir que a gente mostre os seus logotipos, né, mas tem várias outras, pessoal. Mas isso começa lá na Dana GKN, né, que é o Fischer, e a gente vai avançando aí por várias organizações, como as empresas Randon. Vocês vão ver várias dessas empresas aqui hoje compartilhando conosco um pouco dessa experiência. Para fechar a minha parte, né, depois a gente vai fazer um arranjo final aqui, a inovação como fonte de competitividade. A gente entende que inovar produtos e processos é o caminho para que as empresas se mantenham competitivas. Tecnologia é a maximização da utilização dos recursos abundantes, porque eles são relativamente baratos. Então, eu preciso entender os fatores de competição que eu estou inserido e aí sim perceber o que eu preciso maximizar a utilização e o que de fato eu preciso minimizar a utilização em função dessa variável que é o elemento principal da economia. No final do dia, todos os negócios têm uma missão que é gerar valor, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, ao longo dos últimos 40 anos, um recurso que era extremamente caro e ficou extremamente barato é a tecnologia, né? É a questão da informação, da automação, indústria 4.0, etc., né? A sensorização, isso era extremamente caro, quase que inviável, né? E ficou muito mais acessível. Então eu posso e devo, né, usar isso a meu favor para tentar minimizar a utilização de outros recursos que acabaram ao longo do tempo sendo ou ficando mais caros, né? Então, acho que esse é o elemento principal, pessoal, e com a visão de novo, inovar produto e processo. A gente tem N experiências, né? Eu destaquei aqui algumas de novo. Lá atrás eu mostrei naquela linha do tempo, né? A Frasle foi uma das primeiras empresas que a gente trabalhou na questão do sistema de produção, e a gente teve, por exemplo, a oportunidade de desenvolver junto ali uma primeira célula de produção de pastilha de freio. De novo, maximizar a utilização dos ativos, dos recursos que são abundantes e minimizar a utilização daquilo que é escasso. Pessoal, fechando, vou passar para o Junico. A gente quer fazer uma conexão. Acho que não apareceu aqui. Pelo jeito não apareceu. Aí, vai lá, Júnior. O Ivanzinho o Ivan mandou para nós, como ele está no estaleiro, eu pedi, então pensa no jeito de articular esses 7 princípios aí, Ivanzinho, já que tu está no estaleiro aí, pensando em fluir. Então, ele imaginou uma forma de usar esses 7 princípios junto com você. E o que é o junto com você? Então, a gente está, pessoal, isso é uma característica da empresa, colocando no ar os nossos princípios. Nós estamos aí abertos para conversar com vocês, melhorar, né, João? E ver o que dá para fazer. E eu, no final, gostaria de fazer um comentário aqui, né? Só uma injustiça com o Pisato, por exemplo. Seu Plínio inventou um vinho muito bom, que é o vinho Pisato. E depois, na excelência operacional, o Pisato fez o troço acontecer lá na fábrica. Mas quem inventou a inovação é o seu Plínio, né? Que é o pai dele, que é uma figura espetacular. Então, vamos lá, pessoal. O fundamento da coisa, eu sempre gosto de dizer isso aí, né? É fundamental. A gente tem muita influência coletiva aí do sistema Toyota, da teoria das restrições, do Skinner, do TPM, de todo mundo. Mas nós temos uma coisa que, ao longo do tempo, nos leva a achar que é por aí o Brasil, por aí nós vamos construir o Rio Grande do Sul, construir Santa Catarina, Paraná, São Paulo, todos que nos ajudaram nesse período da enchente, né? Quais são os 2 princípios? Humildade e autoestima elevada. Né? E eu gosto de dar o exemplo do sistema Toyota, porque quando houve a primeira ida do Instituto de Movimentação e Armazenagem de Material, nesse período foi a ex-enxuta, que já não existe mais, o pessoal da Marco Polo foi lá, eles tiveram aula, e eu tenho essas aulas escritas, ou seja, transcritas, com Taiichi Ohno e Shigeo Shin. Tu imagina o Taiichi Ohno e o Shigeo Shin que bateram
A GM é forte, dando aula, Décio, para a média gerência brasileira. Isso é humildade, gurizada boa. Total. E o ONU gostava muito do Brasil. Então, humildade. Se não tem humildade, tu não aprende com o outro. É arrogância, é o pior dos males, pessoal. Então, humildade. Mas, humildade, ao mesmo tempo, autoestima elevada. O que significa isso? Catch up the American in 3 years. Nós vamos pegar os americanos em 3 anos. Ou seja, nós temos que acreditar em nós, porque nós é que construímos a competitividade real da empresa. Certo, Fernando? Somos nós que construímos a competitividade, né? O ferro fedido vermicular, as células de produção da Randon, as estruturas da Bruning, da JGB. Quem faz a transformação somos nós. E se a gente não acredita na gente, não temos saída. Então, no meu ponto de vista, 2 princípios são fundamentais e a gente tem toda essa linha de raciocínio na Produtari. A gente aprende muito mais com vocês, certamente, do que vocês conosco. E nós fizemos questão de colocar isso aí com bastante clareza. A gente não acredita em consultorias de intervenção, em solução pronta, isso não existe. Pô. O que existe é a construção coletiva no interior da firma para criar competitividade. Então, nós agradecemos aí a todo mundo, né? E agora vai vir um pessoal muito mais qualificado que a gente falar, depois a gente volta para o debate, a todos que aqui realmente tiveram. E, desde logo, dizer por que a gente está celebrando 30 anos e colocando o Fischer, da GKN, da Dana, e o nosso amigo, grande amigo Celso Santa Catarina. Porque no início, pessoal, todos vocês tiveram início, é muito difícil alguém te apoiar. E aqueles que te apoiam no início têm que ser prestigiados. E, por isso, o Fischer e o Celso Santa Catarina. Então, um abraço a todos vocês e vamos seguir aí o nosso fórum, beleza? Junico Antunes, André Pisato, muito obrigada.